Bom dia, bom dia. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Sabe que a gente precisa aprender, antes de olhar até no celular, olhar para a Bíblia. Antes de olhar no celular e ver as pendências, as mensagens, olhar para dentro de si e principalmente olhar para o alto. O Salmo 121 fala: de onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ou seja, uma palavra, uma mensagem de vitória, de esperança, de amor, de coragem. Então, quando a gente inicia o dia com uma mensagem que vem do alto, que vem de Deus, isso traz paz no nosso coração, aquieta a nossa alma. Então, a gente tem que aprender, quando a gente levantar, ter um coração grato. Quando a gente levantar, louvar e adorar o Senhor. Quando a gente levantar, orar e colocar tudo nas mãos de Deus. Amém? Feche as olhos nesse momento. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos, ó Pai, que Tu és o nosso Senhor, e porque o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor também é o nosso Salvador. Por isso, ó Pai amado, agora nós te pedimos, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz, e ouvindo, ó Senhor amado, que a gente tenha coragem de colocá-la em prática. Ouvindo, ó Senhor amado, nós temos coragem de vivê-la como um estilo de vida, que essa palavra seja internalizada, criada fundamentos em nossas vidas, e que os nossos pensamentos, emoções, sentimentos e principalmente os comportamentos sejam coerentes com a palavra que nós estamos estudando hoje. Em o nome de Jesus, amém. Vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 31 em diante. Nós vamos ver duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e depois a parábola do fermento. Então, primeiro a parábola do grão de mostarda. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém. Senhor amado, a Tua palavra é a verdade. Que o homem desapareça, que o Senhor cresça e seja glorificado em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Então, essa parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento são duas histórias, duas parábolas contadas juntas. Por quê? Uma faz parte da outra. As duas falam sobre crescimento. A parábola do grão de mostarda fala do crescimento externo, exterior, ou seja, visível. E a parábola do fermento é um crescimento, mas é interno, invisível. Só Deus vê, e é claro que com o tempo depois a gente, as outras pessoas que estão próximas de nós também vão ver. Amém? Então nós entendemos aqui que essa parábola do grão de mostarda são coisas aparentemente pequenas, que pode se transformar em algo muito significativo quando está nas mãos de Deus. Ou seja, quando você coloca alguma coisa nas mãos de Deus, por menor que seja, isso pode se transformar em algo muito grande. Isso pode impactar, isso pode influenciar muitas pessoas. Nós temos aqui algumas curiosidades, Essa parábola aqui, ela foi escrita nos 3 evangelhos sinópticos: Mateus, Marcos e Lucas. E na versão de Lucas, ela enfatiza mais a utilidade da planta já crescida, enquanto que os outros enfatizam mais o tamanho da semente e o seu potencial de mudança e transformação. No Evangelho de Mateus e Marcos, registra aqui o ministério de Jesus na Galileia, de Lucas na Pérea. Nessa parábola do semeador que nós vimos antes, a semente representa a palavra de Deus. No joio e trigo, representa os filhos de Deus e os filhos do maligno. E aqui a semente representa o próprio reino de Deus. Então,
Semente tem 3 significados na Bíblia. Na parábola, a palavra de Deus. Joio de trigo, os filhos de Deus e os filhos do maligno. E aqui na parábola da grão de mostarda, o próprio reino de Deus. Pastor, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é algo complexo, mas vamos tentar resumir. O reino de Deus tem Deus como rei, Senhor, tem Jesus como príncipe, tem uma cultura, ou seja, uma forma de funcionamento, que é a própria palavra de Deus, ou seja, é a cultura do reino, é a palavra de Deus. Tem então as leis, né, também, que é a Bíblia Sagrada, e tem um território. Esse território o que é? É todo mundo, porque todo mundo pertence ao Senhor. Amém? Então, quando nós entendemos o reino de Deus, significa uma forma de ser, estilo de vida. Ou seja, nós entramos no reino de Deus quando nossa mente ela começa a funcionar como a mente de Cristo. Romanos 12:2. Ela é mudada, transformada em mente de Cristo. Então, a parábola do grão de mostarda mostra o crescimento externo do reino de Deus, ou seja, visível. Enquanto que a parábola do fermento mostra o crescimento interno do reino de Cristo. Essa semente, a grão de mostarda, ela não passa de 1 milímetro. Pastor, eu não sei o que é 1 milímetro. Muito pequeno. É tu pegar 1 centímetro e dividir em 100 partes. Precisa de 720 sementes para chegar ao peso de 10 miligramas. É muito pequeno. E é claro que existem sementes menores, que é a semente do grão de mostarda. A semente de ciprestes, orquídeas ainda são menores. Mas lá na Palestina, o grão de mostarda era a menor semente que eles sabiam que havia naquele local. Então, é claro que quando eu falo aqui que é a menor semente, é uma hipérbole, é um pouco de exagero. Para eles era a menor semente, mas existem sementes menores ainda que o grão de mostarda. Essa semente que ele fala aqui é a sinapis negra, chamada de mostarda preta, que pode chegar até 4,5 metros. O normal dela é 3 metros, 4 metros, mas tudo chega até 4,5 metros de altura. E ela prolifera, aumenta, cresce muito na primavera. Outra coisa interessante aqui que Jesus fala sobre hortaliças e árvores. Então, por que Jesus falou entre hortaliças e árvores? As hortaliças, elas brotam e crescem rápido. Ou seja, tu planta, em poucos dias já germina. A grão de mostarda leva 5 dias para germinar, ou seja, já sai da terra. E ela cresce com uma rapidez muito grande e já começa a frutificar. As árvores, por exemplo, já demoram mais para germinar e leva mais tempo também para frutificar, mas ela dura muito mais tempo e frutifica mais vezes também que a própria mostarda, que a própria hortaliça. Então, o grão de mostarda, ele pega as duas propriedades da hortaliça e da árvore, ou seja, tem um crescimento exponencial, muito grande, muito rápido, e também frutifica muito e por muito tempo. Então, o reino de Deus iria unir o crescimento explosivo da hortaliça e a permanência em frutificação de uma árvore em sua natureza. Então, o grão de mostarda tipifica as duas propriedades, da hortaliça e da árvore. Crescimento exponencial com a frutificação muito tempo, ou seja, por longos e longos anos. Então, que diz que o reino de Deus iria crescer de uma forma rápida e por muito tempo. Bem, já temos quase 2000 anos, né? Desde que Jesus veio à Terra e o reino de Deus está sendo pregado. Nas primeiras décadas, né, da igreja, ela alcançou todo o Império Romano, alcançou a Índia, alcançou a Pérsia, ou seja, alcançou todo mundo que havia naquele momento lá, que era conhecido. O que significa para nós então hoje? Que os começos pequenos não devem ser desprezados. Amém? Quando a gente começa alguma coisa, a gente quer que as coisas cresçam rápido e aconteçam rápido, mas tudo tem o seu tempo, porque cada semente é diferente de outra semente. Então tem semente que ela leva dias para germinar, tem outras que levam anos para germinar. O bambu chinês, por exemplo, leva anos
para germinar. Tem diferença de uma hortaliça, diferente, por exemplo, de uma couve, diferente, por exemplo, de uma rúcula, ou qualquer outra hortaliça. Então, muitas vezes nós achamos que algo pequeno não faz diferença, mas Jesus se lembrou que tudo, quando está na mão de Deus, faz a diferença. Amém? Então, se você começa a ajudar uma pessoa em sua necessidade, né, logo outras pessoas vão começar a ajudar também. Então, pega, por exemplo, alguém que vai levar um café, vai levar um sanduíche lá no UPA, PA, né, pronto atendimento. Alguém vai ver a atuação e vai também levar. Então, pessoas de repente não têm dinheiro para comprar um lanche, vão ser beneficiadas. E Jesus e a palavra de Deus está sendo lançada naquele ato, naquela ação específica. Então, uma ação específica, por menor que seja, vai ter um resultado muito grande, porque outras pessoas copiarão, outras pessoas também farão, e muitas pessoas serão beneficiadas, e Deus será engrandecido por causa das nossas ações, por menores que sejam. Às vezes um elogio, às vezes um sorriso, e as pessoas só precisam ser elogiadas, reconhecidas, amadas. As pessoas só precisam ser apreciadas. Quando nós elogiamos, quando nós validamos alguém, isso significa que essa pessoa também vai elogiar outra pessoa, que também vai elogiar outra pessoa. Ou seja, nós fizemos uma corrente do bem. Então, uma ação positiva desencadeia outras ações positivas. Como nós falamos, uma gentileza gera outra gentileza. Então, é Deus que dá o crescimento ao que plantamos. Então, nosso papel é cuidar, mas o crescimento vem de Deus. Amém? Sempre o crescimento vem de Deus. Quando tudo que a gente faz é para a glória de Deus, como diz 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Quando a gente faz para a glória de Deus, por menor que seja as nossas ações, quem dá o crescimento é o próprio Senhor. Amém? O impacto do reino alcança muitas pessoas. Então, assim como uma árvore grande da palavra, né, que dá abrigo às aves, o reino de Deus dá abrigo a todas as pessoas. Então, essa palavra significa que Deus está trabalhando primeiramente em nós, de uma forma individual. Depois Ele trabalha a nossa família de uma forma coletiva, mas ainda menor, pequena, para depois Ele trabalhar na nossa comunidade, na igreja, para depois trabalhar na nossa cidade, estado, nação e no mundo. Então, as coisas, elas começam pequenas, mas elas vão crescendo. A gente só tem que ter paciência. Paciência, e as nossas atitudes têm que ser coerentes com o que nós estamos pregando. E tudo que a gente faz tem que ser intencional, ou seja, temos que ter intenção de agradar a Deus, intenção de servir o próximo, intenção de ser filho de Deus. Quando a gente vive dessa forma, nossa vida é uma vida mais correta e Deus se agrada. Por menor que sejam as nossas atitudes, por menor que sejam os nossos comportamentos, nós estamos influenciando as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Então, como aplicar então, esse princípio no dia a dia? Tenha fé nos pequenos passos. Comece um projeto, mesmo que pareça pequeno. Então, às vezes, a gente quer desistir. Parece que as nossas palavras não alcançam as pessoas que estão próximas de nós. Mas se a gente não desistir, se a gente permanecer, nós estamos impactando mais do que a gente imagina. As nossas atitudes, que são coerentes e que agradam a Deus, elas produzem fruto na vida das outras pessoas. Só que pode levar mais tempo do que a gente imagina, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E é no tempo da pessoa. É no tempo onde a pessoa ela vai ter a consciência, bem popular, vai cair a ficha, como a gente fala. Então, para algumas pessoas são mais rápidas os pensamentos, e cai a ficha rápido, e muda rápido. Outros levam mais tempo. Então, esse nível de consciência que a gente tem que entender, que de repente também para nós levou anos
para cair a ficha, a pessoa também pode levar anos, mas a gente não pode desistir, a gente precisa perseverar, amém? A gente precisa acreditar no que tudo que aquilo que nós estamos fazendo vai dar certo, só precisa do tempo, que é o tempo de Deus, que a gente chama não de Kairos, que é o nosso tempo, mas é o tempo que é o cronológico, mas é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Ou seja, o tempo de Deus, que é o Kairos, é diferente do nosso tempo cronológico. Então, o tempo de Deus é um tempo e um momento onde Deus age de tal maneira que ele começa uma mudança interna na nossa mente, da forma como a gente vê, para depois da mudança ele produzir transformação, para depois ele produzir o transbordo. Então Deus vai produzir mudança, mas no tempo dele. Amém? Invista em relacionamentos. Pequenas ações têm grandes resultados ao longo do tempo. Ou seja, quando você começa a mudar a forma como você fala, quando você começa a mudar a forma como você pensa, quando você começa a mudar a forma como você reage e deixar de ser reativo para ser ativo. Como assim, pastor? Reativo é aquela pessoa que não coloca o Espírito de Deus no meio entre o estímulo e o que você vai fazer. Se você não tem o Espírito Santo, você vai agir na carne. Como é que você vai agir na carne? De uma forma reativa. Ou seja, você vai agir como você sempre agiu, sem Deus. Ou seja, alguém te deu uma palavra, você vai retrucar 8 vezes mais aquela pessoa. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai pensar: a forma que eu reagiria normalmente glorifica a Deus? Não. Então eu vou pensar no que eu vou fazer. Eu vou ser intencional. Eu vou ser racional. E eu vou andar no Espírito. Como? Eu vou orar mais. Eu vou estar sempre orando. Eu vou pensar antes de agir. Eu vou me colocar no lugar da pessoa. Eu vou pensar o que Deus gostaria que eu fizesse. Se fosse Jesus, como ele agiria nessa circunstância? O que ele diria para essa pessoa? Assim não tem erro. Então, quando nós colocamos o espiritual, colocamos o Espírito Santo no meio entre o estímulo e a minha ação ou minha reação, a chance de eu acertar é muito grande, porque automaticamente eu vou querer glorificar Deus. Eu não vou reagir, mas eu vou agir de uma forma efetiva e de uma forma espiritual, de uma forma onde o fruto do Espírito apareça e Deus seja glorificado. Amém? Compartilhe o amor de Deus. O que significa isso? Você precisa se relacionar com as pessoas em amor. Você precisa entender que as pessoas também se sentem abandonadas, frustradas. Elas têm remorso, elas têm culpa, têm falta de perdão. Há confusão dentro delas, inclusive sobre a própria identidade, não sabe quem elas são, não sabe qual é o propósito, não sabe para onde vão. Ou seja, as pessoas no geral, elas estão perdidas. Elas precisam de alguém que as ouçam com carinho, sem julgamento, sem criticar. Ouçam com muito amor. E quando nós ouvimos as pessoas, nos relacionamos com as pessoas e queremos efetivamente ajudá-las, fazendo como? Perguntas para elas, perguntando para elas se aquele comportamento foi positivo ou foi negativo, perguntando para elas se aquele comportamento, qual a consequência daquele comportamento, se da forma como ela está sempre fazendo, ela está tendo benefícios ou prejuízos. Então as perguntas vão fazer com que as pessoas elas passem a avaliar e a julgar não só o comportamento, mas o que leva elas a se comportarem. E muitas vezes estão crenças, muitas vezes estão emoções que não foram ainda compreendidas, muitas vezes é a ansiedade do futuro, o medo do futuro, muitas vezes a depressão e a culpa do passado, que faz com que ela age ou reaja de uma forma violenta, cruel, prejudicando as pessoas. Então não é elas que são cruéis, mas é como elas estão.
porque elas também são vítimas de tudo que está acontecendo. Pastor, as pessoas vão ser sempre vítimas? Não. Nesse momento, enquanto estiverem doentes, temos que tratar e ver elas como vítimas. Mas depois, com o tempo, elas também precisam se autorresponsabilizar. Ou seja, elas aprenderam, agora podem mudar. Elas aprenderam a verdade, agora tem que seguir a verdade. Mas a gente também sempre vai orientar, sempre vai corrigir em amor, ajudando-as a elas progredirem, tendo paciência, como um pai espiritual pega uma criança espiritual, que ela é criança, depois menino, depois adolescente, depois vai ser maduro, ou seja, leva um tempo para que ela venha amadurecer. Então nós temos que entender também que precisamos ter essa paciência para que essas pessoas também venham a progredir. Amém? Então, as pequenas coisas nas mãos de Deus se tornam poderoso. Amém? Então, a parábola do grão de mostarda, aqui ele fala essa grande verdade. Deus quer que nós tenhamos uma mudança grande, explosiva, um crescimento explosivo e dê muitos frutos. Como assim, pastor? Nós temos uma missão nessa terra. Qual é a missão? Se tornar um verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. Por que eu preciso ser um verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus? Porque estou aqui nessa terra para glorificar o Pai. Estou aqui nessa terra para estabelecer o reino de Deus, primeiramente na minha vida, depois na vida das pessoas que estão próximas de mim. Por quê? Porque eu sou embaixador de Cristo. Quando eu entendo essa missão, ou seja, tem um propósito maior, que é glorificar Deus, tem um propósito maior, que é estabelecer o reino de Deus na minha vida, para impactar primeiramente a mim, e quando eu impacto a mim, as pessoas que estão próximas de mim também vão ser impactadas, aí Deus, Ele é glorificado, aí Deus, Ele é realmente adorado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.